Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Então você já sabe, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, que hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vocês sempre perguntam pra gente, pô, por que o Falando de Carro não fala um pouco de carros usados? Pois então, chegou a hora de tanta gente falar de carro zero, chegou a hora de a gente falar daquele usadinho que realmente vale a pena. E hoje é um top 10 sobre os 10 carros mais vendidos usados do mercado brasileiro. Então, mais uma vez, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e vamos conferir essa lista. Como de praxe, eu sempre gosto de ter algumas advertências aqui no canal, justamente para deixar bem claro, essa lista é da Fenabrave e ela vale aí de janeiro até mais ou menos setembro deste ano de 2018. Então, deixando bem claro isso, vamos seguir com a 10ª colocação. Com quase 144 mil unidades comercializadas apenas usadas, está em 10º lugar o Toyota Corolla. Aqui a gente não vai falar de versões ou também sobre o ano do carro, mas sim sobre o modelo em si. Em 10º lugar, a gente tem o Toyota Corolla, com quase 144 mil unidades comercializadas este ano aqui no Brasil. O Corolla, como a gente sabe, é o sedã médio mais vendido do mercado brasileiro. Pelo incrível que pareça, a gente tem um carro bem segmentado, passando 100 mil reais, como um dos carros mais vendidos do Brasil também. E é por isso que ele não poderia ficar de fora dessa lista. Ele tem uma boa reputação como zero e também como usado. É um carro que as pessoas buscam, principalmente pelo fato da economia de combustível, um carro também bastante duradouro, e os clientes, as pessoas que costumam ter Corolla, cuidam bastante do carro. Então ele sempre despertou bastante interesse pelo mercado de usados e ele está aí na 10ª colocação, com um pouco mais de 164 mil unidades. E na 9ª posição a gente tem o Fiat Siena, o que a gente pode incluir também o Gran Siena, já que segundo a Fiat eles fazem parte do mesmo carro. Como a gente sabe, o Fiat Siena também realmente vendeu muito, é um carro que a partir mais ou menos de 2006 disparou em vendas, foi quando a Fiat acertou o seu design, e o 2008 também vendeu bastante, taxista comprou bastante esse carro. E é um sedã muito bem construído na sua época, era um carro que se destacava, motores também bastante confiáveis, uma manutenção também um pouco mais barata da Fiat, fez com que muitas pessoas se interessassem pelo carro. Portanto, lembrando mais uma vez que o Siena saiu com várias motorizações, 1.0, 1.3, 1.5, 1.4 e também 1.8, teve aquela versão Tetrafil, com gás também já de série. Era um modelo também que realmente agradou bastante, principalmente pelos taxistas, como eu mencionei. E mais ou menos de 2006 até 2009 foram bons anos da Fiat, onde realmente eles se destacaram e venderam bastante. Em 8º lugar, com quase 177 mil unidades comercializadas, a gente tem o Ford Fiesta, também outro modelo que vendeu bastante. O Fiesta realmente na sua repaginada estrutural, ficando mais puxando para aquele lado do Corsa, com a lanterna traseira um pouco mais reta, seguindo a linha do porta-malas. Vendeu bastante, as pessoas gostaram, também teve muitas motorizações, 1.0, Endura, Rocan, também teve a parte dos motores 1.6, que eram bastante ágeis e também econômicos. A Ford teve bons anos com esse modelo, lembrando também que quando lançou o New Fiesta, realmente agradou muito, as pessoas não tinham contato com um carro um pouco mais compacto premium, praticamente a Ford deu início a esse tipo de carro aqui no Brasil, popularizou bem esse modelo, esse tipo de carroceria, o que agradou muito mesmo o público, e é por isso que ele está nesta lista também. Em 7º lugar, com quase 180 mil unidades comercializadas apenas este ano no mercado de usados, está o Chevrolet Corsa, um modelo que deixou de ser vendido mais ou menos em 2012, quando chegou o Onix, o Onix passou a substituir o Corsa aqui no mercado brasileiro, mas mesmo assim é um carro que agradou muito o público. O Corsa, principalmente na sua repaginação também, quando ganhou a versão hatch e a versão sedã, com um pouco mais de espaço e tamanho, agradou bastante o público. É por isso que o mercado de usados para esse modelo também é muito forte, e principalmente a motorização 1.0 VHC e o motor 1.8 Powertrain, que também foi compartilhada com a Fiat na época, são motores que, apesar de alguns probleminhas que davam principalmente na 1.0 por conta do excesso de potência no motor pequeno, tem um custo de manutenção também um pouco mais baixo.
E também o carro tem linhas bem atuais ainda, apesar de ser um carro mais antigo, o Corsa ainda, na minha opinião, é um carro muito bonito. Lembrando também que ele teve aquela versão SS, meio que de despedida, com umas rodas diferentes, aquele friso na parte inferior do porta-malas, que praticamente foi estreante no Vectra, e muitos carros começaram a utilizar aquele tipo de detalhe na tampa do porta-malas. Já passando para o 6º lugar nessa lista, a gente tem o Volkswagen Fox. Outro modelo também que vendeu muito. O Fox, para quem não sabe, é um projeto brasileiro. Ele teve várias mudanças antes de chegar ao nome Fox, né? Até então a ideia era que o carro se chamasse Tupi, justamente porque é um carro nacional desenvolvido aqui, que depois foi vendido lá no mercado europeu, onde não teve tanto sucesso quanto aqui. Mas enfim, o Fox está em 6º lugar, com um pouco mais de 182 mil unidades comercializadas apenas este ano. Lembrando que o Fox ainda é vendido no mercado brasileiro. Depois da chegada do Polo, ele teve apenas 2 versões, a Connect e a Extreme, que a gente andou aqui no Falando de Carro, então você pode conferir a nossa avaliação sobre o Fox Extreme. E nas demais versões do Fox também, a gente já andou na Highline, na Comfort Line, também andamos muito tempo atrás naquela versão Blue Motion, o primeiro Fox com motor 1.0 de 3 cilindros, com uma proposta de economia também realmente muito bacana. A gente ainda não sabe quando a Volkswagen vai terminar as vendas do Fox aqui no Brasil. Muita gente especula que com a chegada do Polo, assim como eu, também acredito que o Fox vai sendo deixado de lado aos poucos, até ele deixar de ser vendido, justamente porque é uma plataforma única para esse carro. A Volkswagen vem numa ofensiva de estratégia global, então facilmente o Fox deve sair de cena nos próximos anos aí. Eu acho que antes de 2020 o Fox deixará de ser vendido no mercado brasileiro. Se você está gostando dessa lista, se inscreva aqui no canal do Falando de Carro, já deixe seu like, a gente está chegando no top 5 para a gente contar quais são os 5 usados mais comercializados no Brasil em 2018. Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e vamos conferir o top 5. Mais um Fiat nessa lista, ocupando a 5ª posição e também a primeira picape e a única dessa lista. A gente está falando da Strada. Sim, realmente o Fiat Strada é uma picapinha que o pessoal gostou bastante, principalmente pelo seu preço. A Fiat sempre fez boas promoções com esse carro, vendendo bastante. O Fiat Strada teve motorizações 1.4, também teve 1.8, as versões Adventure, depois ganhou cabine dupla, 3 portas, cabine estendida, enfim, realmente é um carro que teve muitas versões. A Fiat foi acertando de acordo com a necessidade do público, e o Strada realmente tem várias versões, várias motorizações e também vários itens de acordo com o que a pessoa busca no carro. As últimas são aquelas versões Work e Trekking, se eu não me engano, que são versões mais dedicadas ao trabalhador, né? Versões mais PJ, que a gente chama. Ele vendeu nada mais, nada menos que um pouco mais que 185 mil unidades apenas em 2018. Realmente aí um número impressionante, principalmente pelo fato também de ser um carro mais de trabalho. Justamente as pessoas trocam bastante esse mercado de picapes, principalmente quem compra no mercado de PJ, né, como PJ, ficam poucos anos com o carro, às vezes 1 ou 2 anos, justamente porque há bons descontos para quem compra no público PJ. Em 4º lugar nessa lista, outro modelo que já saiu do mercado há muitos anos é o Chevrolet Celta. Sim, o Celta também, outro carro bastante interessante, um modelo que também, na época que foi lançado no Brasil, ele veio com a proposta de ser o carro mais barato do mercado brasileiro para custar apenas R$8.000, mas no fim o pessoal viu que ia vender bastante, que ia fazer sucesso. A GM aumentou um pouquinho, sendo lançada aí por cerca de R$15.000, uma época que os modelos não vinham com ar-condicionado, não vinham com direções hidráulicas, também não vinham com vidros e travas elétricas, enfim, um carro bem simples, nem rádio tinha, nem às vezes passagens de fio tinha, mas mesmo assim o Celta hoje é um carro muito bem comercializado. A gente sabe que de lá para cá tiveram várias versões Joy, Spirit, também versões um pouco mais off-road, com aquele detalhe de quebra-mato na parte frontal, parte traseira. Também teve uma versão, uma época, com motor 1.4, que realmente andava bastante. E o Celta também tem esse lado de ser um carro compacto, duradouro, e as pessoas gostavam bastante. Por isso mesmo que ele está nessa lista em 4º lugar, com um pouco mais de 225 mil unidades comercializadas apenas em 2018. Chegando no top 3, então a gente já está chegando aí nos finalmente dessa lista, e em 3º lugar, mais um Fiat. A gente está falando do
Uno. São mais de 383 mil unidades comercializadas apenas em 2018. O Uno, como a gente sabe, também é um carro bastante emblemático no mercado brasileiro. Teve aquele Fiat Uno, né, a versão Grazie Mille, uma das últimas versões daquela versão quadradinha, caixinha, justamente porque o modelo ia passar a ser obrigatório com airbag e ABS e não valia a pena a Fiat desenvolver naquele projeto. Então ele deixou de ser vendido naquela época e já passou a ser apenas naquela versão do novo Uno, um pouco mais redondinha, que também agradou muito na época que foi lançado, explodiu em vendas. O modelo teve motorizações 1.0 e 1.4, também câmbio manual, câmbio Duologic, que depois passou por GSE, versões Sporting, também versões Way, enfim, o Uno teve várias versões porque realmente agradava muito o público. Hoje está mais enxuto, justamente por conta da chegada do Fiat Argo, a mesma estratégia que a Volkswagen fez com o Polo e o Fox. Então vocês notem que hoje o mercado está se tendenciando a carros um pouco mais caros, mais segmentados, justamente porque é onde as montadoras acabam lucrando mais também. E em segundo lugar, com um pouco mais de 384 mil unidades comercializadas, a gente está falando do Fiat Palio, outro modelo também bastante emblemático aqui no mercado. A gente sabe que o Palio ele foi lançado mais ou menos em 97, mais ou menos por aí, aquela versão um pouco mais redondinha. Depois ele passou para aquela versão 2001 com motor Fire, o primeiro modelo com motor Fire da Fiat no mercado brasileiro. Depois ele passou por uma atualização mais ou menos, acho que em 2006, depois em 2008, aí ele ganhou aquela versão meio ponto, né, um pouco mais parecida com o estilo de lanternas, ali no final de 2010, se eu não me engano. E de lá para cá o Uno foi perdendo o mercado, as pessoas foram cansando do carro, justamente porque a Fiat foi um pouco se perdendo. Eles poderiam ter investido mais no Palio talvez, mas eles foram dando atenção para outros modelos, mas mesmo assim é um dos carros mais vendidos no mercado brasileiro também, porque tiveram muitas versões, 1.4, 1.5, 1.3, também 1.8, também tiveram versões mais esportivas, mais simples, também ganhou versão Way uma época. O Palio também foi um carro bastante emblemático no Brasil e é por isso que ele ocupa aí a sua segunda colocação. Já em primeiro lugar, com quase 610 mil unidades comercializadas apenas em 2018, sim, a gente está falando daquele que já foi o carro mais vendido do mercado brasileiro por mais de 25 anos. E a gente está falando exatamente do Volkswagen Gol. Realmente muitas pessoas acreditam no fato do Gol ser aquele carro duradouro, aquele carro para bater, aquele carro que aguenta o tranco, e pelo fato dele ter muitas unidades vendidas ao longo aí de mais de 20 anos, obviamente que ele poderia estar em primeiro lugar, porque as pessoas acabam trocando bastante Gol, então por conta disso ele está aí entre os carros mais vendidos, né? Está em primeiro lugar entre os carros usados mais vendidos do Brasil apenas esse ano de 2018. Muito bem, pessoal, esse foi um vídeo contando aí quais são os carros usados mais vendidos do Brasil em 2018. Vocês podem ver que um carro apenas mais segmentado dessa lista é o Corolla, né? Realmente um modelo aí que chama atenção, principalmente por ser um sedã médio e por ser um carro caro, mas tem agradado bastante o público no mercado de usados. Os demais modelos são praticamente populares, carros simples, carros baratos, e a gente também tem aí uma única picape, que é o Fiat Strada também, principalmente pelaquela história que eu contei. O Fiat Strada sempre teve boas promoções, o público PJ realmente troca de carro bastante rápido, e é por isso que o mercado desse modelo também é bastante aquecido. Se você gostou dessa lista, se inscreva aqui no canal, já deixe seu like. Se você tem alguma outra ideia de top 10, também deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma lista para vocês. Eu acho que ficou bacana a gente contar um pouco mais de mercado de usados. Vocês sempre perguntam pra gente. Mais uma vez, se vocês têm alguma outra ideia, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.